Fechou? Não pode conversar, não pode atender celular, não pode sair. Tá bom? Pedir que todos se coloquem de pé para a aprendizagem do curso. Nós estamos aqui hoje para realizar o julgamento do réu Caleb dos Santos. O senhor jura falar a verdade, somente a verdade, sabendo que se mentir em júri será punido severamente? Conte-nos exatamente o que aconteceu no dia 5 de junho de 2016, por volta das 17h30. Sim, mesmo. Era um dia normal, um dia tarde. Um dia assim, então, cheguei do trabalho e me dirigi ao quarto da minha filha. Quando me deparei com a porta aberta, o que achei estranho, porque minha filha sempre deixa a porta trancada. Quando entrei no quarto dela, vi ela sendo refém por um jovem armado, qual eu não conhecia, nunca tinha visto esse rapaz. E aquele rapaz apontou a arma para mim e efetuou um disparo, mas felizmente acabou falhando. Nessa hora eu comecei a entrar em confronto com ele, quando comecei a imobilizá-lo, e acidentalmente houve um disparo que causou essa tragédia. Só isso. Promotor e presidente do Ministério Público, deseja interrogar o réu? Sim, meritíssimo. Eu dou a palavra. Senhor Caleb, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor ama muito a sua filha, estou correto? O que o senhor Caleb, sente por sua filha é um amor protetivo e altruísta, estou correto? O senhor morreria, mataria e faria de tudo pela sua filha, estou correto? Só meritíssimo. Advogado de defesa, deseja interrogar o réu? Sim, meritíssimo. Eu dou a palavra. O que o fez entrar em luta corporal com o jovem? Naquela hora eu só pensei na minha filha. Você faria tudo de novo? Não, se fosse causar da Shelly, Satisfeito, meritíssimo. Peço que entre as peritas e exponham nesse tribunal seus laudos para o Ministério Público. Promotor, os peritos estão à sua disposição. Obrigado, meritíssimo. Senhor Ministério, segundo a perícia, houve realmente 2 disparos? A que horas aconteceu o crime? Por volta das 17h30. Como chegaram a essa conclusão? Comparamos esse sangue no local com o horário para a polícia. Senhorita Nathalie, você comprova que esta arma usada no crime? Sim. Segundo a exame de balística, esse arma para mim. O que prova você tem? A que distância foi o tiro? A senhorita pode precisar quem deu o tiro? A senhora também pode nos precisar se o senhor Caleb teve a intenção de matar a vítima? Não. É só meritíssimo. Peço que se apresente a testemunha da vida do réu, senhorita Felipe dos Santos. Peço que
senhorita Isabel Ferreira, irmã da vítima. Promotor, deseja fazer uma pergunta a testemunha? A senhora jura falar a verdade, somente a verdade. O promotor deseja fazer a pergunta? Sim, meritíssimo. Senhora Isabela, por favor, queira apenas me responder essa pergunta com sim ou não. A senhora conhece a senhorita Kemily? Poderia me dizer de onde a conhece? Ia na sua casa? Por acaso a senhora tinha algum vínculo de amizade ou coleguismo com a senhorita Kemily? Não. Não entendo. Então, qual o motivo das idas de Kemily à sua casa? Ah, é somente isso. Peço que entre a senhorita Bianca Gonçalves, ex-namorada do jovem Ian. Advogado de defesa deseja a senhora jura falar a verdade, somente a verdade, sabendo que se mentir em júri será punido severamente? O jovem Rian, ele era agressivo com você? No início do namoro não, mas depois ele começou a se tornar muito agressivo. E por que você nunca denunciou as agressões? Porque ele me ameaçava, dizendo que não pensaria 2 vezes antes de me matar. Satisfeito, Letícia? Pode retirar o tempo. Peço que entre a senhora Ferreira, mãe do rapaz. A senhora jura falar a verdade, somente a verdade, somente a verdade, sabendo que se mentir será punido severamente? Promotor, deseja interrogar a testemunha? Sim, meritíssimo. Senhora Lohane, primeiramente, quero expressar meus sentimentos, pois deve ser muito difícil para a senhora perder um filho tão bom, tão responsável e tão ajudador como o jovem Ian. Estou correto? Pode nos contar como era Rian? Bom, meu filho ele era um ótimo rapaz. Os bicos que ele fazia no mercado, ele sempre estava me ajudando nas despesas de casa. E agora nós vamos começar a fazer o tratamento do meu filho mais velho, o Luiz, contra as drogas, e ele estava me ajudando a pagar. E sempre dava bons conselhos para o irmão dele. Entendo. Mais uma pergunta. A senhora conhecia a senhorita Kemily? Sim. Posso saber de onde? Ela ia algumas vezes na minha casa. É somente isso. A senhora está em condições de continuar esse depoimento? Sim. Por favor, peço que entre o senhor Luiz Ferreira, irmão da vítima. O senhor jura falar a verdade, somente a verdade, sabendo que se mentir em júri será punido severamente? Advogado de defesa, deseja o réu. A testemunha está à sua disposição.
demonstrar assim na condição? Senhor Luiz, o seu irmão, ele era usuário de drogas? Sim, Especificamente quais? usava maconha e cocaína. Peço que entre com o senhor Gustavo Silva, ex-professor do Jovem Rio. O senhor jura falar a verdade, somente a verdade, sabem que se mentir jura severamente? Pergunta, deseja interrogar a testemunha? Sim, meritíssimo. Senhor Gustavo, o senhor conhecia a senhorita Emily? Sim, ela era um dos meus alunos. O senhor conhecia o jovem Rian? Também, ele era um aluno exemplar, da mesma sala. E o senhor sabe me dizer se os dois tinham alguma relação? Sim, eles eram, eu não sei se eles eram amigos, mas eles eram bem íntimos um do outro, né? Que eles estavam juntos direto, só que eles só não andavam junto quando o pai dela ia buscar ela. Compreendo. É somente isso. Peço que entre a senhora Luana Aparecida, funcionária do senhor Caleb. A senhora ajuda a falar a verdade, somente a verdade, sabe que se mentir que estão verdadeiramente? Advogado de defesa, deseja interrogar a testemunha? Sim, Benedito, por favor. Como era o comportamento do réu? Como é? Ele tem uma boa convivência com a família? Satisfeito, Letícia. O senhor tem alguma pergunta? Não, senhor meritíssimo. Peço que entre o senhor Felipe Almeida, poeta do trabalho do El Caleb. O senhor jura falar a verdade sobre a atividade, sabendo que esse vestido é Sim, meritíssimo. Senhor Rian, o senhor conhece este homem? Sim, ele trabalha na Certo. Qual o seu nome? Como o senhor descreveria o senhor Caleb? Bom, ele é uma pessoa fria. Protesto. Protesto concedido. A testemunha conhece o promotor. Tem provas. Ou seja, ele não pode confirmar. Mas você conhece o promotor. Senhor, pode voltar. Peço que entre o senhor Cauê Costa, antigo amigo do empresário. O senhor jura falar a verdade, somente a verdade, sabe se dirigir seguramente? Todas, desde a sua disposição. Sim, meritíssimo. O senhor conhece este homem? De onde e quando o senhor conhece? Entendo.
O senhor sabe me dizer se nessa época este filme possuía alguma arma? Ele comprou um grande arma. Então, devia possuir uma, né? E o senhor sabe me dizer se ele ainda possui essa arma? Certo. Ele a deixava onde? Obrigado. Promotor, pode apresentar suas acusações. Sim. Senhor Meritíssimo, senhores jurados, pessoas aqui presentes, nós estamos aqui no dia de hoje para falar sobre 3 histórias. A de Kemily, que está presente, a de Caleb e a de Ria. Ao longo desse julgamento, nós estamos vendo o quão fria, contraditória e ainda assim transparente pode ser a natureza humana. O que os senhores estão vendo é que a história, por detrás da história, nos remete a uma sequência de fatos, atos e acontecimentos que com certeza culminariam no fim trágico ao qual chegamos. Caleb, um empresário conceituado, de sucesso em todos os negócios imobiliários, um cidadão aparentemente tranquilo, culto, de conduta ilibada, um homem do qual não há nada para se falar, a menos que analisemos de perto sua conduta, a menos que percorramos os mesmos caminhos que Caleb percorreu, a menos que nos rastejemos pelo mesmo submundo obscuro e desconhecido que Caleb optava conhecer, o submundo das drogas e do tráfico de armas. Sim, meritíssimo júri e pessoas aqui presentes, exatamente o que todos vocês acabaram de ouvir. Mas, neste contexto, ele já doce Kemily não está aqui presente hoje, não sei o motivo, provavelmente, né? Ela vai ter ficado nervosa, depoimento. Talvez tenha alguma culpa no seu depoimento, tenha sido algum sentimento de culpa falar contra o jovem Bianca, mas isso sabe os senhores decidir. Kemily, de fato, era uma garota meiga, estudiosa, dedicada, a melhor de sua turma, que tinha como aliada a beleza, a doçura e a humildade, de quem não vê cor, raça ou classe social. Tanto que, mesmo tendo todos os motivos que sua classe social lhe permite para estudar numa escola particular durante sua adolescência, Kemily optou por estudar numa escola pública, uma escola que há de se fazer jus, de professores qualificados e competentes, que exploram o tempo todo a construção do cidadão, provocando reflexões únicas e inigualáveis. Mas que nem por isso deixa de ser uma escola pública. E foi lá que Kemily conheceu Rian. Mas quem é Rian? Rian é apenas mais um adolescente à margem da sociedade. Seu pai há muito já não pode fazer parte de sua história, pois este reside no presídio de Presidente Bernardes. Ele, Rian, sua mãe e mais 5 irmãos moram num lugar humilde, numa residência humilde, situada na comunidade de Paraisópolis. Acontece que o status social nunca representou nada para Kemily, que, junto com Rian, contrariando todos os rumos, começou uma bela história de amizade e se transformou em amor. Mas o único problema que corroía e preocupava ambos era contar ao pai de Kemily, Caleb, sobre esse relacionamento que se iniciara. Porém, o que ambos não contavam era que Caleb já sabia.
Preocupado, ciumento e obsessivo, Caleb tinha outros planos para a filha. E ao descobrir que Kevin tinha seus próprios planos, Caleb ficou irado e naquele momento decidiu que ia dar um desfecho diferente à história. Na tarde do ocorrido, embora Caleb tenha dito em seu depoimento que apenas tinha chegado mais cedo e que ao chegar encontrar sua filha sendo subjugada por um delinquente armado, talvez até com a intenção de tirar a vida de Kevin, embora Caleb tenha dito, ele já havia planejado tudo, a história, os fatos, até mesmo a arma raspada usada no crime, o empresário Caleb conseguiu lá atrás, naquele mesmo submundo do qual falamos, de que o empresário Caleb conhecia tão bem. De fato, Caleb não achou que Rian poderia ser uma boa companhia para sua filha, ou que este poderia trazer a vida de regalias a qual Kevin estava tão acostumada. Porém, conhecendo a filha que tinha, e que Caleb sabia que não dava a mínima para estereótipos ou classe social, e que somado a tudo isso, possui uma personalidade forte, determinada, que herdara de sua mãe, jamais seria tão facilmente removida da ideia de se afastar de Rian. Neste momento, então, Caleb concluiu que a solução única e definitiva para esse caso era pôr um fim na vida de fulano, de Rian, desculpe. Percebam aqui, então, senhores jurados, que a história por detrás da história nunca foi tão simples e tão heróica, conforme afirma Caleb. E está na mão dos senhores aqui hoje decidir entre o bem e o mal, entre o amor puro de duas pessoas e um ciúme meticuloso e fatal. É somente isso. Pode dar sua invenção. Estamos hoje aqui, nesse tribunal, para julgar os pais de família, Sr. Caleb. Um pai responsável por seus deveres, tanto familiares quanto sociais. Um homem honesto, cidadão de bem. Um empresário muito conhecido no ramo imobiliário, que cumpre com todos os seus deveres trabalhistas. Um homem com seu psicológico abalado pela perda de sua mulher recentemente, vítima de um sequestro. Podemos dizer que sim, que a vítima é um rapaz marginalizado, excluído socialmente, porém, nada o exclui da responsabilidade de ter causado a própria morte, pois invadiu um domicílio. Ora, senhores, como uma pessoa pode ser tão culta de princípios e invadir um domicílio? Respondam, vocês têm certeza? Vocês têm certeza exatamente disso? Ora, é incrível perceber que há uma inversão de valores nesse lugar. Um pai que defendeu sua filha de ser morta está aqui no banco dos réus. Mas uma injustiça está sendo colocada. Podemos dizer, será que todas essas testemunhas apresentadas são 100% confiáveis? Ou não estão envolvidas emocionalmente? Será que este rapaz foi colocado por morto por um pai preconceituoso, violento? Isso é o que nosso pai promoveu aqui. Será realmente isso o caso? Será que este pai, que só defendeu sua filha, merece ser preso? Deixá-la sozinha no mundo, sem mãe, sem mais nenhum parente? Isso é justo? Ponha-se no lugar deste pai. Ele só defendeu sua filha, que está aqui, no banco dos réus. Ele é acusado por um crime. A intenção dele, como ele próprio disse, não foi de matar este rapaz, mas sim de imobilizá-lo e tirar sua arma. Ele deve realmente ir para a cadeia? Deixar sua filha, que ainda tem 16 anos, sozinha? Senhores jurados, há uma
motivo da filha do réu estar ausente é que ela está abalada, sofrendo, sozinha, desamparada, sem pai, sem mãe, e com o pai, seu único protetor, que está aqui, sendo julgado no banco dos réus. Como vocês esperavam que a menina viesse responder as perguntas normalmente? Afinal, não é qualquer pessoa que está aqui, mas sim seu pai, que está sendo julgado como criminoso, um assassino. Vocês esperavam que ela respondesse isso normalmente? Outra afirmação do caro promotor é de que meu cliente tinha passado obscuro. Ora, a vítima também. Acredito que se o meu cliente deve ser condenado pelo seu passado, a vítima deve ser culpabilizada pela sua morte. Pois a vítima já teve passagem pela Fundação Casa. Senhores jurados, houve crime sim, tentativa de assassinato, roubo à mão armada e invasão de domicílio. O que é isso? Uma inversão de valores? Como vocês esperavam que ele reagisse? Que ele deixasse o único fruto do amor verdadeiro acabar assim? Que sua filha morresse? Se for no lugar deste pai, vocês não fariam a mesma coisa? Senhores jurados, espero que analisem com o coração e com a razão e que sejam justos. É só isso, excelência. Eu peço 5 minutos de recesso desse tribunal para, em seguida, pronunciar a resposta do réu. De acordo com a decisão deste júri popular, de 6 a 5 votos, declaro o réu absolvido.